Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem, isso é para ficar alegre, tá? Então quando eu ler de novo, você se alegre. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, de Coral Springs, de Pompano, fala o nome da sua cidade aí. Boca, Parkland, Beverly Hills, alegre-se muito, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando, diga aleluia. Aleluia. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz, e o seu reino irá de um mar ao outro, e desde o rio Eufrate até os fins da terra. Pai querido, eu quero te agradecer por a oportunidade de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração com os corações dos meus irmãos. Eu não sei como cada um chegou, o Senhor sabe muito bem. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe todas. E eu quero te pedir, Deus, que essa palavra não seja uma ministração teológica, de conhecimento, de ensino, mas que seja uma palavra profética, daquilo que é necessidade em cada coração, e que o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos use para trazer esta revelação daquilo que é necessário para o coração, e específico para o coração de cada um. Toca na pessoa que está do seu lado e fala assim, amém. Amém. Quem está falando isso é Zacarias, e além dele fazer parte dos Trapalhões, ele tinha também como contemporâneo e função, Zacarias era sacerdote e profeta. Repita, por favor. Sacerdote e profeta. Ele tinha essa função sacerdotal porque ele era da tribo de Levi. E ele foi ordenado ao serviço sacerdotal na volta de Jerusalém, do povo de Israel, da Babilônia para Israel. Quando ele chega lá, o templo está sendo edificado e Zacarias assume a função sacerdotal no templo. Mas ele não é só sacerdote, ele é profeta também. Então ele exerce o ofício e Deus fala com ele coisas a respeito da nação de Israel naquele retorno e também o que ia acontecer no futuro. E aqui tem uma característica da palavra profética. Ela normalmente aponta para dois lados, para duas direções. Ela tem dois vetores. Ela tem um vetor imediato, mas ela tem um vetor futuro. Algo que vai acontecer num tempo incerto. E eu creio que nós temos muita dificuldade em entender e enfrentar situações de conflito, porque a nossa perspectiva de vida é determinada pelo tempo. Nós não entendemos o mover profético naturalmente. Nós precisamos de revelação. A palavra profética, como ela tem um entendimento duplo, ela precisa de discernimento. E às vezes nos conflitos, nas crises, nas dificuldades que nós passamos, Deus tem sempre uma palavra profética para ministrar para você. E a grande questão é entender essa palavra profética inserida no tempo. Nós não entendemos o tempo. A gente enxerga o tempo de duas maneiras. A gente enxerga o passado, muito claramente, e a gente enxerga o presente muito claramente. Quem é que consegue enxergar o futuro? Ninguém. O futuro está num ponto que está na mão de Deus. Deus está no futuro. Então nós não entendemos. E quando a gente entra num lugar, às vezes, difícil, obscuro, que precisamos de uma palavra profética, já teve vontade de ligar para 1-800 da irmã do Coque? Aperte 1 se você precisa de uma profecia financeira. Aperte 2 se você precisa de uma palavra para casamento. Aperte 3 para trazer a sua esposa de volta em 7 dias. Aperte 4 se você está precisando que o gerente te empreste o dinheiro. Quantos já tiveram vontade e tem coragem de confessar? Vou ligar para a irmã. Eu já fiz. Você já fez? Aí, aleluia! De pegar o telefone Não foi nenhuma e nem duas, não. e ligar para o profeta, mandar uma ofertinha. Horóscopo. Por que nós temos essa dificuldade, querido? Irmã Lourdes. Porque dificuldade é um lugar muito interessante para Deus trabalhar com você. Crise é um lugar maravilhoso onde a gente fica sensível. Como é difícil um rico passar
pelo fundo da agulha, disse Jesus. Vocês não precisam de nada. Agora o necessitado ouve conselho para qualquer coisa. É verdade. Se der um conselho para alguém que está necessitado, pula 7 ondas, o miserável vai pular. Então você pode imaginar Deus revelando a realidade da vida de Israel para aquelas pessoas através do profeta Zacarias, mas o problema é que eles não tinham a dimensão da eternidade, eles tinham a realidade deles muito dura. Zacarias está voltando da Babilônia, que era um lugar próspero, para um lugar terrível chamado Israel, porque lá não tinha templo, lá não tinha igreja, lá não tinha culto, lá não tinha nada. Gente, quando Neemias vai na terceira missão de retorno, e ele anda de cavalo lá, ele fala assim, meu Deus, que situação humilhante. E já tinham vindo 2 missões anteriores, ou seja, passaram-se décadas e Israel continuava muito complicado. Então é difícil entender a palavra profética quando a nossa situação complicada se perpetua. Eu não sei se isso faz sentido para você. Muito. Faz sentido para vocês? Então nós já poderíamos passar as nossas vidas todas, com as nossas crises e as nossas lutas todas, com a perspectiva do tempo imediato. E Deus está falando assim, que coitada é você. Como você é pobre, porque a sua vida não reflete em nada a eternidade que Deus planejou para que você vivesse nela. Essa sua vida terrena, ela é muito passageira. O apóstolo Paulo falou assim, se eu fosse esperar em Cristo tudo nessa vida, qual como miserável eu seria. Então Deus está usando essa mensagem para fazer um convite ao seu povo. Quantos querem aceitar um convite de Jesus nessa manhã? 4 pessoas. Vou perguntar de novo. Quantos querem aceitar um convite de Jesus nessa manhã e um convite do profeta para você nessa manhã? E esse convite ele está revelando o retorno do Messias. Amém. Jesus está chegando. É diferente de falar isso como a gente falava há 40 anos atrás. É diferente quando tem setembro. É diferente quando você está em outubro. O pessoal que falou que o mundo ia acabar no dia 23 de setembro, eles já remarcaram para novembro. Outro, fica tranquilo, o mundo não acabou no dia 23. O acelerador de partícula não abriu o portal ainda, não é? Mas a gente está preparado para a volta de Jesus. Isso é um convite, gente, que está associado à volta de Jesus. E a associação da volta de Jesus com o convite que Zacarias está fazendo é: se alegre. Fica alegre. Porque um coração alegre a formoseia, deixa a pessoa mais bonita. E o contrário também é verdade, uma pessoa triste é uma pessoa feia. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta, você é bonito ou você é feio? Agora, normalmente como é que a gente trata a questão da alegria? Sabe como é que é? A gente tem que ter um motivo para ser alegre. Quando temos um motivo para ser alegre, pode ser qualquer coisa que seja. Passamos num concurso, recebemos um aumento, recebemos um green card. Eu me lembro quando eu estava indo para a casa do Ricardo e da Simone, que acabava de receber o green card. A gente estava tão alegre que a gente começou a dançar lá. Você lembra disso? A gente ficou lá dançando assim, ó. Ei, green card, green card, green card. Agora, se o green card fosse negado, como é que a gente está? Chorando. Preparando as malas para ir embora para Jerusalém. Nós temos uma alegria condicional. Olha, nós temos uma alegria condicional. Chegou em casa disposto a ter aquele momento romântico, a esposa te recebeu, feliz, alegria. A esposa deu um chega para lá para você. Ranzinza. Inferno. Satanás. Radical nos exemplos dele, Fernanda. Fica atenta à revelação da profeta. Do leão. Então essa profecia ela é muito louca, porque ela é um convite para alegria. Você sabe que Jesus foi o mais alegre dos seus irmãos, porque ele foi ungido com alegria? Você sabia que existe uma unção de alegria, uma capacidade de ser alegre em qualquer circunstância? Isso existe, eu não sei se você crê. Não crê, nós somos dito amém. Você crê que existe gente
que é capaz de ser louco numa geração cruel, desesperada, e ainda assim se alegra. E aí é um contraste muito interessante que Deus promove na vida de uma pessoa, quando Ele unge essa pessoa com alegria, porque ela vai despontar, ela vai sobressair. Vocês estão entendendo? Porque nesse mundo é muito difícil você passar por ele em crises constantes alegre. Normalmente nós submetemos a onda da tristeza, a onda da preocupação, a onda da ansiedade. Mas esse versículo ele está mandando você, dizendo você assim, mandando você ser alegre, mandando você ser alegre. Por que você vai ser alegre? Porque Ele está chegando. Avisa aí a pessoa que está ao lado de Jesus, está chegando. Zacarias 9,9 diz assim, alegre-se muito, não é para alegrar pouco não. Povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso. E o primeiro motivo dessa alegria, ou dessa adoração profética, ou desse estado, é que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estaria chegando. Esse é o contexto. E tudo que eles estavam fazendo a partir daquele momento, Deus estava revelando para Zacarias assim, Zacarias, você vai voltar para lá. E voltar faz parte da chegada do rei. Aquela trajetória distante pra caramba, mais de 1000 quilômetros, uma caminhada difícil, fazia parte do retorno do rei. E lá chegando, morar em cabanas improvisadas, sem ar-condicionado, com gente que não falava o idioma mais de Israel, aquilo fazia parte da preparação do Messias. Começar a fundação do templo, começar a construir as paredes daquele templo, fazia parte da volta do Messias. Cada tijolo que eles colocavam era porque no futuro o Messias ia chegar naquela cidade, ia entrar naquele templo, ia preparar um serviço espiritual ali, e eles tinham feito parte dessa grande obra. Por isso que a palavra profética ela é interessante quando ela revela para você que o grão de areia que você colocou naquele templo tinha a ver com a estratégia eterna de Deus. Então, se você não tem essa visão, você está lá e dá uma martelada no dedo, você vai dizer um sonoro palavrão. Mas se você tem entendimento que o rei vai entrar naquele lugar, você dá uma martelada no Deus, você diz, aleluia, eu estou trabalhando para a obra do Messias. Então a profecia, ela traz esse entendimento de que o que você está fazendo, hoje você tocou algumas notas para a volta de Jesus. Hoje você deu algumas tamancadas nesse instrumento exótico que você fez para a volta de Jesus. O Caio hoje deu um show no período de louvor aqui, gente. O Caio tocou bongô, tocou flauta, gaita, ele andou para um lado para o outro, ele estava feliz. O Caio ainda não tem noção, mas eu quero revelar isso. Ele já está participando da volta do Messias. Quantos têm esse entendimento fazendo parte da sua vida constantemente? Não tem. Às vezes você está lá lavando aquela roupa, cantando aquele hino assim, lava roupa todo dia, que alegria. Eu troquei a letra, né? Tem que se alegrar em tudo, né? Porque 6 homens dentro de uma casa e uma menina. É muita roupa para lavar. Coitada da máquina, ela trabalha 24 horas sem parar. E aí dá vontade de dizer assim, pelo amor de Deus, como vai sujar tanta roupa assim. Mas quando você lava a roupa, você está preparando a volta do Messias. É por isso que a gente tem que se alegrar. As vestes sacerdotais está sendo... Ela fica alegre, volta logo. Vamos para outra máquina. E aí, queridos, deixa eu voltar aqui para o meu texto. Tudo que eles estavam fazendo era preparação para a volta do Messias. Eles faziam parte de uma história muito maior, mas que eles tinham perdido essa noção. Por isso é que Deus usou Zacarias para lembrar a você e a mim. Nós fazemos parte de um projeto eterno. Mas o tempo é tão cruel conosco. Nós vivemos na ditadura do tempo. Esse instrumento que a gente coloca no pulso aí, que alguns de vocês têm, ele escraviza você. Ele é escravizante. Até a sua hora de lazer está cronometrada. Sua hora de culto está cronometrado. Sua hora do almoço está cronometrado. A hora de namorar não está cronometrado. Pode ir à noite toda. Aleluia. Glória a Deus. É a única hora que não está cronometrado. Tá também?
Você tem hora para acordar, você tem hora para dormir, você tem hora para tudo. O tempo nos escravizou. E Deus está falando assim, eu não uso Cronos. Cronos, aliás, é uma figura mitológica de um cara, de um filho de Zeus, que comia os irmãos. Ele era da tribo antropofágica. Então, esse demônio escraviza a gente, persegue a gente, limita a gente, bitola a gente. E Deus está falando assim, eu não sou daqueles que se submetem a Cronos. Eu sou o Senhor dos tempos. Amém? E Ele é eterno. O tempo de Deus não é linear. Presente, passado e futuro para Ele é tudo a mesma coisa. O nosso sim. O nosso Cronos é esse lugar que escraviza e que a gente está sendo liberto hoje pela alegria, pela perspectiva, por esse convite que temos de fazer a nossa história na perspectiva da eternidade. Pega um violão aí. Eu vou ler uma poesia. Pega um violão aí, Lucas, por favor. Esse pretinho aí. Eu achei essa poesia na internet, diz assim: o passado já não fala mais daquilo que eu sou hoje. Amanhã não é o espelho daquilo que serei. O presente que o Pai me deu é o presente que hoje estou. O tempo não me pertence mais. Ao Pai eu entreguei ser jovem, velho, tanto faz. Se bem que velho é fogo, viu, velho? Agora é o que me satisfaz. Deixando para trás o que se foi, prossigo no caminho que estou. O tempo já não me prende mais, sou livre para descansar. Nada que eu faço pode mudar aquilo que está escrito, pois a minha vontade eu entreguei, as minhas escolhas abandonei. E eu sei que o Pai cuida de mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Você conhece essa música? Você pode cantar para a gente, por favor? O passado já não fala daquilo que eu hoje sou. O amanhã não é o espelho daquilo que serei. O presente que o Pai me deu é o presente. Pai, eu entreguei, ser jovem, velho, tanto faz. O amor é o que me satisfaz, deixando para trás o que se foi. Eu sigo no caminho em que estou. O tempo já não me prende para descansar. Nada que eu faça pode mudar aquilo que escrito está, pois a minha vontade eu entreguei e as minhas escolhas abandonei. Eu sei que meu Pai cuida de mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu sei que meu Pai cuida de mim. Fala aí para a pessoa que está do seu lado assim, Deus está cuidando de você. Não se esqueça disso. Fala também, Ele sabe o que é melhor para você. Eu quero fazer uma pergunta para você, mulher, que já teve neném. Você, quando teve o desejo de ser mãe, você pensou na dor do parto? Não. Simone não. Raquel pensou? Fernanda pensou? Raquel, Radassa não, porque você ainda não pensou nisso. Pensou? Já pensou. Já pensou na dor do parto? Pensa logo. Sabe o que acontece? É óbvio que não.
Esse exemplo dessa pergunta é para fazer você pensar que quando a gente deseja algo muito bom, a gente não pensa na dor que nós vamos passar. Isso significa, queridos, que se a gente pensasse nas dores, somente nas dores, a gente não teria coisas maravilhosas que a gente chama de filho e que alegram muito a nossa vida. Mas as dores vêm. Mesmo depois do parto. As dores vêm e eu desconfio que não dói tanto assim, porque Raquel teve 3 filhos e não usou anestesia. Então não deve doer tanto. Ela é forte, né? Então o problema é que na maioria das vezes nós estamos... Aqui tem um problema. Na maioria das vezes, não na questão da gravidez, mas na maioria das vezes a gente não toma decisão porque a gente pensa no sacrifício que nós vamos ter que fazer. Na maioria das vezes a gente fala assim, vou fazer um jejum, aí isso vai dar uma fome, não faço. Eu vou ser um grande jogador de futebol, não sei se vocês entendem esse exemplo. Tem que treinar pra caramba. Aí eu quero fazer engenharia, tem que estudar muito. Eu quero fazer teatro. A concorrência é extraordinária. Eu quero fazer missões. Vai sofrer pra caramba, sim ou não? Aí o que a gente faz? Não fazemos. Tem muita gente que calcula o preço do sacrifício e não faz o que deveria fazer. Esse é um grande problema que a profecia está revelando. Nós vivemos na dimensão da dor. E a gente antevê a dor, a gente antevê o sacrifício e não toma decisão. Então essa profecia é um convite. Preste atenção. Para que celebremos a vida com os louvores da fé. De quem sabe que crê. Espera e confia no Senhor da nossa história. E o Senhor, queridos, detém a história nas suas mãos. Obrigado, Lucão. O Senhor detém a história nas suas mãos. Ele detém a história nas suas mãos. E ele escreve que nós somos seus parceiros nessa história eterna. Sabe o que Deus decidiu? E eu acho isso extraordinário. E que Deus construiu um environment, um projeto eterno. E ele disse, Fernando, você vai fazer parte desse projeto. Dentro da eternidade, a sua contribuição é fundamental. Então não pense na sua vida na dimensão só da sua família Tavares, do seu emprego e da sua vida. Tem algo eterno que a sua participação ela é fundamental. E ele vai, como Senhor da história, unir pessoas, estabelecer projetos, estabelecer propósitos, para que esse propósito eterno, o propósito eterno de Deus, se cumpra. E essa mesma profecia, ela está sendo revelada no Apocalipse da seguinte maneira. Então veio do trono o som de uma voz que dizia, louvem o nosso Deus todos os seus servos, todos os que temem, tanto as pessoas importantes como as humildes, as simples. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como um barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões que dizia, aleluia, pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Essa profecia lá de Zacarias dizia, ele vai vir, e a profecia de Apocalipse está dizendo no presente, ele é Rei. E aí a Bíblia diz assim, pois o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso é Rei, fiquemos alegres e felizes. Vire para a pessoa que está ao seu lado assim, já estou muito feliz hoje. Eu já estou muito alegre. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. Já fui em centenas de casamentos, já fiz dezenas de casamentos. Eu já percebi que em alguns casamentos o negócio é tenso. O bolo murchou, o salgadinho... Fake cake. O bolo fake é melhor. Fake cake. Nunca murcha. Roberto, você que está aí escondida, pode falar para a gente algumas tragédias que acontecem em casamento. Há um grau de tensão. O bolo caiu. O bolo caiu, ele viu, não é? A noiva não foi. Ela desistiu. Já teve tragédia em casamento, a tensão que o casamento às vezes revela,
fala de que muitas vezes na vida a gente passa por esses infortúnios que deixam a gente sem alegria. Mas esse casamento aqui não, esse casamento é alegre, amém? E aí ele disse assim, ó, são essas as verdades, as palavras de Deus. Foi o anjo que estava dizendo isso. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como vocês são, e os meus irmãos continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Temos profetas entre nós? Todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, o Espírito de Jesus, revelado através da sua palavra, já começa a ministrar a gente. Eu escuto às vezes pastor famoso dizendo assim, eu não acredito nesses irmãos que falam que Deus falou com ele. Deus não fala com ele. Toda vez que você abre a palavra de Deus, e se você tem o Espírito de Deus, naquele momento Deus está falando com você. Mas a gente já banalizou tanto esse ritual. A gente usa a Bíblia às vezes tanto como horóscopo. Quantos de vocês gostam de ler a Bíblia pra caramba aí? Levanta a mão, vocês aí. Aí, eu, mentiroso. Gosta, né? Gosta, né, pai? Gosta, né? É, gosta. Deus está vendo. É profética, é profética. Opa! Fala, Deus. É. Pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Quem entregou a mensagem para Zacarias foi o próprio Cristo. Quem entrega as mensagens para a gente levar às nações agora é o próprio Cristo. Nós somos profetas quando revelamos a profecia sobre a volta do Messias. E a segunda coisa que eu quero falar é que tipo de rei é este? Nós já falamos aqui como parte introdutória é que Jesus vai voltar. E a segunda é a característica de Jesus. Como é que ele é? A Bíblia diz assim, ó, ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. Ele vem glorioso, majestoso, vencedor, mas é humilde. Esse contraste, essa oração adversa aqui, é para dar ênfase à sua característica de caráter. Humildade. Você não nasce humilde. Você adquire a humildade. Criança normalmente é egocêntrica. Ela vê o mundo na perspectiva dela e da realidade dela, no tempo dela, na circunstância dela. Criança é assim. E tem gente que morre assim. Tudo é dela, tudo é para ela, tudo é em função dela. Todos os louvores são para ela, todos os rituais são para ele, tudo que ele faz no mundo é para ele, e ele não consegue viver na dimensão da humildade nunca. É porque não entendeu a profecia. Não recebeu a palavra profética como sendo um direcionador. Ele é humilde. Ele está montado no jumento, no jumentinho, filho de jumento. Aqui temos uma palavra alinhada com a palavra de domingo passado. O pastor Ricardo, na pregação de domingo passado, chamou todo mundo de jumento. Ele falou assim, vira para a pessoa que está falando assim, você é um jumentinho. Então vamos continuar alinhados com essa palavra. Vira para a pessoa que está falando, é porque a linguagem jumenta. A linguagem jumental é às vezes somos verdadeiramente jumentos. Só servimos para carregar carga. Só trabalhamos e quem só trabalha é jumento. Jumento tem noção da atividade econômica, política, sociocultural da sua nação? Não. O que ele pensa somente? Trabalhar. Ele só pensa em trabalhar. Então quem só pensa em trabalhar é o quê? Ele é vitorioso, amados. Ele é o Salvador. Ele é o Yeshua HaMashiach. Ele vem com essa missão de salvar a todos. Como disse o nosso irmão Lucas, basta que a gente mencione, entenda essa profecia, faça parte desse chamado, você está apto para entrar nessa vitória. E a sua vitória não mais virá de armas, não mais virá de guerras. A sua vitória, Jesus é o maior líder da humanidade, porque ele provocou a maior revolução que nós temos notícia da história humana e não disparou uma pedra, nada de violência ele usou. Num dia só, ele estava um pouco mais chateado e ele virou
às mesas de algumas pessoas que, se dizendo espirituais, estavam mercadejando o Evangelho. Hoje eu imagino que Jesus também viraria algumas gravadoras gospels, alguns escritores de livros, dizendo assim: vocês estão aqui só para vender livro e vender disco. Isso é uma abominação para mim. Mas fora disso, ele era humilde, ele é vitorioso, ele nunca deu um tiro, ele nunca usou uma arma, porque ele é humilde. E a vitória será construída pela mão de homens, prestem atenção nisso, através da intervenção do Espírito de Deus. Zacarias 9:10. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém, e os arcos e as flechas serão destruídos. Eu não sei quantos sabem o quanto Israel desenvolveu a sua indústria bélica. Eu não sei quantos têm noção. Mas eu trabalhei num projeto em São Paulo em que a gente ia ser treinado em segurança do mais alto nível de tecnologia para proteger aeroportos. Qual foi o país que veio treinar a gente? Israel. Os melhores pilotos de caça do mundo, os mais hábeis, com mais habilidades, são os pilotos de caça de Israel. Israel tem uma tecnologia, e ele não é muito de fazer marketing a respeito do seu desenvolvimento bélico. Ele faz tudo caladinho, mas é uma potência tão violenta que, se aqueles países ao seu redor resolvessem entrar em guerra, Israel acabaria com todos facilmente. Eu me lembro de uma Olimpíada, Marcos, que teve se eu não me engano, foi em 74 em Montreal. Eles jogaram uma bomba, não sei se foi na Alemanha. Foi Munique. Eles jogaram uma bomba e mataram vários atletas de Israel. Sabe o que Israel fez? Descobriu quem foi e matou todos eles, um por um. Tamanha é a capacidade que esse país tem. E Jesus, já sabendo disso, está dizendo assim: no futuro, não vou usar nada disso. Da mesma forma que eu vim há 2000 anos atrás, eu vou vir de novo, humilde. E não vou dar um tiro, não vou dar uma arma. Ele vai acabar com isso. Porque a salvação que Jesus quis implementar se chama cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E Deus faz uma nova aliança com a humanidade através desse sacrifício. A violência era feita nele mesmo. Todo o sacrifício foi ele quem pagou o preço. Então nós entendemos aqui que esse é o caminho que Jesus estabeleceu, que faz dele um rei muito diferente dos outros reis. Por isso que ele é o rei dos reis. Porque ele tem essa natureza humilde. Então esse preço que ele pagou revela pra gente o que está em Salmos 33:17. Escute isso: o cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome, de aflição, de desemprego, de enfermidade. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Dá um sonoro glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele é humilde. Ele é humilde. Humilde fala de humus. Humus fala da terra. Jesus é Deus, mas ele tem os pés sobre a terra. Ele quis fazer assim da sua natureza, transformando-se em um Deus homem ou em um homem Deus, e fazer parte da nossa história eterna como sendo alguém semelhante a nós, por amor, por sacrifício. E isso me lembra, esse jumentinho me lembra uma situação que aconteceu, porque a palavra profética, ela tem elementos que é para você identificar quando ela se cumpre. Eu já disse aqui e vou repetir: eu não gosto de profecia assim. Tem alguém aqui com dor nas costas? Eu não gosto disso. Não é verdade? Tem alguém aqui com 2 olhos, uma boca e um nariz? Deus está falando com você. Vamos e convenhamos. A palavra profética que eu vejo na Bíblia, ela tem endereços, ela tem chaves, e ela tem coisas específicas muito interessantes. Quando Zacarias fala, ele vai vir numa jumenta. Então, dá para a gente entender que algo, quando acontece no futuro, essa palavra tem que ter as chaves da profecia. Agora escute aqui em Lucas 19:29. Quando iam chegando os povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, está em Lucas 19, enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem:
vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. E desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Amado, você disse que você era um jumentinho, não disse? Diga, eu sou um jumentinho. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Fala aqui. God needs me. God needs me. Deus precisa de você. Então, quando estavam desamarrando um momentinho, eles perguntaram: o que vocês estão fazendo? E eles responderam: o mestre precisa dele. Então, eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Está entendendo, não? Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho, e quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com... Qual era o tamanho da multidão, amados? Grande. E eles estavam como? Cheios de alegria. Agora voltemos lá na profecia de Zacarias. Alegrem-se muito, filhos de Sião, cidade de Jerusalém. O seu rei vem montado no jumentinho. Presta atenção, galerinha, aqui, ó. 400 anos atrás, o profeta Zacarias falou exatamente o que ia acontecer. Como? Ia acontecer. Quando você lê Zacarias no Velho Testamento, nós estamos 400 anos antes. E quando Jesus entra nesse lugar aqui, que ele pega a jumentinha, 400 anos depois acontece exatamente o que o profeta Zacarias falou. Como? Como, Daniel? Jumentinho. Hã? Entrou de jumentinho. Entrou de jumentinho. Mas como é que ele sabia disso? O Espírito de Deus revelou. Pedrão tá dando risada lá, peguei o seu irmão no pulo, não foi? Olha lá, ele... Ih, não sabia a resposta! É assim que eles se revelam uns aos outros. Aí, foi mal, hein, Daniel? É assim mesmo. O Espírito de Deus falou com Zacarias algo que ia acontecer no futuro. E aprenda aqui algo. Quando o Espírito de Deus diz, vai acontecer. Então Deus já disse coisas a seu respeito que vai acontecer. É só esperar com alegria, com paciência. Então eles levaram o jumentinho e o mestre foi passando e eles iam colocando as capas, não é? E o povo cheio de alegria começaram a louvar a Deus em voz alta, porque por tudo que tinham visto. E eles diziam: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Aí alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus chegou em Jerusalém, viu a cidade, chorou com pena e disse a Jerusalém: se hoje você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-las e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores, e não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para te salvar, Jerusalém. Esse aqui é um problema da profecia. É entender o tempo. Ou nós queremos a profecia instantânea, microwave, agora apertei e chegou, papufo. Ou a gente acha que está demorando demais. E aí tem uma reprimenda de Jesus. Se você não entender o tempo, você não recebe a profecia. Porque ela está condicionada ao entendimento do tempo. Ela só se revela dentro do tempo. Mas o nosso tempo é linear, nosso tempo é passado, nosso tempo é presente, nosso tempo é futuro, e a gente não sabe o que tem no futuro.
O grande problema é perder a dimensão da eternidade, queridos. Quando você perde a dimensão da eternidade em meio ao tempo, e mesmo que estejamos participando da festa, e mesmo que a gente tenha lá as bandeirinhas, e mesmo que a gente entenda o ritual, e mesmo que a gente sinta um arrepio, glória, podemos ser alvos das lágrimas da circunstância. E Jesus chorou. Parece contrapor a ordem de Zacarias, é para se alegar. Jesus chora. Em outro texto ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas e apedreja aqueles que vêm até ti. Ah, se eu pudesse te colocar debaixo das minhas asas, como faz a galinha com seus pintinhos. Essa palavra ele está chorando por algumas pessoas aqui. Queria muito colocar você debaixo das minhas asas, mas você não entende o tempo. Eu queria colocar muito você debaixo das minhas asas, te proteger como a galinha faz os seus pedidos. Mas você não entende o tempo, você acha que eu estou demorando. Você esqueceu que eu trabalho na dimensão da eternidade, eu não trabalho na dimensão do tempo. Você é imediatista, eu não. E aí você chora, mas Jesus chora também. Jesus chora por todos aqueles que não decidiram se alinhar ao tempo de Deus. Jesus cumpriu essa profecia, mas muitos não reconheceram o tempo de Deus. E você sabe que judeus e fariseus e alguns escribas ficaram muito chateados com isso aqui, porque eles esperavam que Jesus pegasse em armas e fosse até Roma com um exército formado, liderado por ele, e falasse assim para o imperador romano: nós vamos sair debaixo do seu jugo. Era essa a expectativa. Mas Jesus disse: eu não vou pôr a mão em arma. Falou para Pedro assim: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então nós entendemos hoje que as nossas armas, elas não são carnais. Elas não são cavalos, ou bancos, ou estruturas, ou nada disso. Nossas armas são todas espirituais, alinhadas ao tempo profético de Deus, para a pregação da profecia, que Jesus vem, a revelação de que quando você sente esse impacto na dimensão da eternidade, você não é a mesma pessoa mais, você fica doido. Mas é uma doideira santa. É uma doideira de quem está vivendo na glória de Deus, num arrebatamento. Eu não vou ser arrebatado, eu já estou sendo. Você já viu que eu estou voando já? É isso aí que Deus está falando, queridos. Os judeus esperavam que isso. E as lágrimas de Jesus e as lágrimas de muitas pessoas hoje é por não entender que esse mesmo povo que está aqui dizendo Hosana, bendito é o que seja, que vem em nome de Jesus, é o mesmo povo que uma semana depois, quando Herodes fala assim: quem é que nós vamos crucificar? Pilatos. O mesmo povo, uma semana depois, diz assim: quem é que nós vamos crucificar? Jesus, o chamado Cristo. É esses. Então o povo é assim. Na semana, glória a Deus, aleluia, louvado é o que vem em nome do Senhor. Na outra semana, crucifica-o. Ele não é aquele que eu esperava, porque não entenderam a profecia na dimensão do tempo. Com uma semana a profecia desapareceu da vida deles, mesmo tendo sido revelada há 400 anos. E a última coisa que eu quero dizer para vocês, já disse sobre que o rei está voltando. Fala aí para a pessoa que está estacionada assim: o rei está voltando. O rei está voltando. Ele é vitorioso, ele é humilde. É a segunda coisa que eu falei. E a terceira coisa que eu vou falar é a missão que ele tem. Porque é a mesma missão que nós temos. Ele vai deixar uma missão. Em Mateus 28 ele diga: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ensinado até a consumação dos séculos. Essa é a missão. Mas repare que Jesus também tem uma missão. E nós temos essa missão também. Olha Zacarias 9:10b. Ele fará com que as nações vivam em paz, o seu reino irá de um mar a outro, desde o rio Eufrates até aos fins da terra. Ele fará com que as nações vivam em paz. E o seu reino irá de um mar a outro, desde o rio Eufrates. Ou seja, ele vai fazer com que os homens se perdoem, vivam na dimensão Shalom. E a palavra Shalom é interessante, porque a gente sempre pensa em Shalom como paz. E é. Mas o outro sinônimo para Shalom é comunhão. Então, quando um judeu diz Shalom um para o outro, ele está dizendo: não é ausência de guerra somente, mas é também que a gente tem comunhão um com o outro. Porque eu posso não brigar com o Altair, mas isso não é Shalom. Shalom é quando, além de perdoar o Altair, eu tenho comunhão
com ele. É isso que Jesus quer fazer. Ele não quer só parar as guerras, porque isso é ecumenismo. Jesus propõe uma comunhão além da trégua, das guerras, da ausência de guerra, que às vezes tanta gente persegue. Ele vai fazer isso de duas maneiras. Ele vai fazer, em primeiro aspecto, que as nações vivam em paz. Paz com Deus, paz com os homens. Não é meramente ausência de guerra, ainda que essa promessa se cumpra plenamente no governo messiânico. Isso vai acontecer. O mundo vai entrar numa paz no milênio incrível. Mas não é isso que ele está falando tão somente. Ele está falando da paz entre nós. E às vezes, dentro da nossa casa, nós não temos paz. A gente não precisa buscar guerra lá no Oriente Médio nem no Iraque. Às vezes, dentro da nossa casa, nós começamos a brigar. Pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher. Se bem que esse exemplo não é bom, isso nunca acontece. Às vezes, irmãos brigam com irmãos. Graças a Deus que Brenda e Seth nunca brigam. Aqui em casa, né, Daniel, Pedro, vocês nunca brigam lá, sim ou não? Johan, Radassa também nunca brigam. Não, nunca brigam. Mas ele está dizendo que ele vai promover uma reconciliação entre os homens entre si e entre os homens e Deus. É uma cruz, é vertical e horizontal. 2 Coríntios 5,14 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o ministério comum, de nos reconciliarmos com Deus e levar outras pessoas a também reconciliar com Deus. Tem alguém na sua escola precisando reconciliar com Deus, e a pessoa que ela vai usar é você. Tem alguém lá no seu trabalho, você vai lá fazer alguma coisa, e está precisando se reconciliar com Deus. E quando você entende a profecia, você é o instrumento. Tem alguém que está bem próximo a você, que foi plantado por Deus de propósito para você levar a reconciliação. Descubra essa pessoa, porque essa é a sua missão. Às vezes a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer. No mundo gospel evangélico, né? O que eu faço? Eu toco, eu canto, eu prego? Não, leve outra pessoa a reconciliar. Mas esse vizinho precisa... Bata lá na porta dele e fala assim: vizinho, você quer se reconciliar com Deus? Ele está chegando. Jesus está vindo. Se você tivesse a notícia que o prefeito ia na casa dele e o envelope chegasse por engano na sua casa, o telegrama, você lembra disso? Chegasse um telegrama na sua casa: olha, o vizinho vai bater na sua porta. O que você faria como um bom vizinho? O prefeito vai chegar na casa dele. O que você faz? O prefeito está vindo aí. Essa é a missão da reconciliação. Jesus está vindo e as pessoas perderam essa dimensão da sua vinda. E nós não estamos fazendo o papel da reconciliação. Sabe o que nós estamos fazendo? Grandes templos, grandes músicas, grandes eventos. E estamos esquecendo que a mensagem principal não é nada disso. A mensagem principal é: Ele vem e é breve. Amém? E aqui, queridos, eu quero dar um testemunho pessoal. Eu vivi muitas mensagens na minha década quando eu tinha entre 10 e 20 anos, mensagens sobre a volta de Jesus. A gente ouviu o disco A Última Trombeta. Quem escutou o disco A Última Trombeta, levanta a mão bem alto, por favor. Levanta a mão bem alto. Pronto. A Última Trombeta era um disco que falava do arrebatamento. E eu comecei a escutar A Última Trombeta. Quando chegou na metade, eu estava debaixo da cama, morrendo de medo, achando que Jesus ia voltar, enquanto eu estava ouvindo o disco. Vocês também tiveram essa sensação, não? Eu morri de medo da volta de Jesus. E sabe o que aconteceu com a minha geração? A gente cantava: o mercado está vazio, sua agitação parou, sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. Os sinais. O medo entrou junto com a volta de Jesus. Isso é uma interpretação errada da profecia. Era para, ao invés de ter medo, era para se alegrar. E era para chegar na casa do vizinho com a cara assim de: Jesus está chegando. E o vizinho olhava e falava: rapaz, está chegando mesmo. Porque ele não está com medo, ele está alegre. Então nós tivemos uma década da igreja com medo, pregando um Jesus que ia voltar para trazer juízo. Tinha medo de ficar isso assim. E aí, sabe o que esse medo fez? E a Bíblia diz o que o medo faz? Ele paralisa. Era uma igreja paralisada.
Nós estamos sendo resgatados para ser uma igreja dos últimos dias, que tem como principal missão a reconciliação entre Deus e os homens, mas com uma unção de alegria contagiante. Gente, você sabe o que é uma unção de alegria na prática? Eu vinha com um rapaz, quando eu vinha para The Field aqui trabalhar, e um cara falou assim, eu queria abrir um grupo. Eu falei assim, você vai fazer o seguinte, eu dei uma estratégia para ele. Você vai fazer uma festa na sua casa e vai chamar os seus vizinhos, todos que você não conhece. E ele chamou, ele fez exatamente aquilo. E aí ele estava na festa lá tal, e se relacionando com as pessoas, e hispanos e cubanos e tal. Teve um cubano que bateu, chegou na ele e falou assim, pode me falar onde é que está a bebida? Aí ele falou assim, nós é crente, nós não bebemos, não. Não. Onde é que vocês estão bebendo escondido? E que bebida é essa que não deixa bafo? Aí ele falou assim, a gente não bebe, estou falando sério. Ele falou assim, eu nunca vi uma alegria como essa. Aquele casal se converteu a Jesus e ele batizou todos eles, por causa da alegria. Nós precisamos ser uma igreja alegre. Alegre. Nós temos que voltar a receber essa unção que Jesus tinha de alegria, por causa desse ministério da reconciliação. Ou seja, Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, diga amém. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como Deus estivesse fazendo apelo por nosso intermédio. Olha como é que nós traduzimos isso. O pastor faz um apelo daqueles bacana aí, bem emocional, porque eu vou levar meu visitante lá. Até avisava o pastor, olha pastor, eu vou levar aqueles visitantes, você capricha na mensagem aí, faz aquele apelo, manda primeiro levantar a mão, depois manda ficar de pé, depois manda vir até a frente, e depois, né? O apelo não está no púlpito. Eu sempre tive muita resistência a fazer apelo por causa disso. Porque o apelo é feito corpo a corpo. Você já é para chegar lá dizendo assim, onde é que eu batizo, nós vamos batizar esse irmão. E se ele já tiver batizado também, eu vou dar glória a Deus. Nós entendemos errado alguns protocolos. Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Passa por nossa casa e alcança todas as pessoas que pudermos relacionar e alcançar. E essa paz só pode ocorrer porque não vemos mais a vida na perspectiva do tempo, mas sim da eternidade. E o perdão é um instrumento fundamental nessa dimensão profética de alegria. Uma pessoa que não perdoa, ela não é alegre. A pessoa que não perdoa está na dimensão maligna da tristeza, condenada à tristeza. Da mesma forma que um coração alegre formoseia Deus, uma pessoa que não perdoa, ela é amargurada, ela é triste, ela é ranzinza, ela é feia. Ela é amarga. E a amargura contamina os outros. Da mesma forma que a alegria contagia. Sim ou não? Mas não confunda alegria com euforia. Euforia é quando meu time ganha. Por exemplo, hoje nós vamos ganhar do Grêmio. Amém? Certeza. Então, quando meu time não ganha, eu fico triste. Quando meu time alegre, quando meu time ganha, eu fico eufórico. A alegria é filha, é manifestação, é dom, presta atenção, do Espírito de Deus. É dom. Sabe os dons? Um dos dons é a alegria. É ter a mente de Cristo, eufrosume. Então nós somos esses agentes do cumprimento dessa profecia. Mateus 24:14, aqui eu concluo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunhas de todas as nações. Então virá o fim. Vou ler de novo? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Não mais por armas, mas pela proclamação da boa notícia da iminente volta de Jesus e a implantação do seu reino milenar. Nós estamos sendo preparados para esse momento. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, a geração do avivamento. Eu creio. Amém. Amém? Mas esse avivamento vai se dar na dimensão de entender Zacarias, de entender o cumprimento disso e do retorno do Messias. Entre Zacarias e Jesus demorou 400 anos.
Alguns entenderam essa profecia e viveram alegremente, mesmo Jesus não tendo voltado na sua geração. Mas outros disseram, vamos voltar para casa. Vamos voltar para Babilônia, Jesus está demorando demais. Isso está acontecendo hoje, é como nos dias de Noé. Noé construiu a arca 100 anos para ser usada 40 dias. Então nós às vezes perdemos a perspectiva da alegria por causa da demora. Mas Deus não demora no cumprimento da sua profecia. Ele chega na plenitude dos tempos. Ele chega no exato momento, é isso que é dito a Jesus. Jesus chegou na história da humanidade no exato momento que ele deveria chegar. Ele não chegou nem adiantado e nem atrasado. Por isso Filipenses 4,4 tem um mandamento para você. Ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu vou dizer isso. Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Hoje nós estamos sendo convidados para nos alegrarmos pela fé, amém? Não é uma alegria por circunstância, não é uma alegria momentânea, mas é uma alegria pela fé. E ao assumirmos no tempo a perspectiva da eternidade, o nosso Rei já veio para dentro do nosso coração. Mas ele vai aparecer nos ares. Ele vai chegar. Porque somos cooperadores com Deus da construção dessa história. Porque a justiça do nosso Rei já foi imputada na cruz. E ele constrói a paz e a reconciliação primeiro em nossos corações e depois através de nós entre os homens. Porque o mundo será alcançado pela manifestação do seu reino em meio à obra evangelística missionária do seu povo. Por isso, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque Ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. E enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, triste, amargurado. E anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes. E a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Talvez você se sinta triste hoje. Eu sei que existem pessoas tristes entre nós. Talvez você se sinta hoje fora do propósito de Deus, não está entendendo, não faz parte, não consegue se encaixar. E eu queria te chamar, se você tem um sentimento como esse, de tristeza, de angústia, está passando um momento de muita crise nesse momento, que você viesse aqui na frente e se ajoelhasse aqui. Vamos ficar de pé todo mundo? Dizer que sou grato.
E eles estão atestando isso, dizendo assim: eu estou triste. Eu tenho circunstâncias que estão apontando para mim como um momento grave. E eu tenho olhado para essa circunstância e eu tenho chorado. Eu perdi a dimensão da eternidade. E hoje eu não posso estar nesse exército alegre que fala da volta de Jesus, porque eu estou exatamente nesse momento. Por isso que em Isaías, quando o Espírito desce sobre Jesus, ele disse: ele me ungiu para derramar o óleo da alegria sobre essas pessoas. Levante suas mãos aí, concorde comigo nesse momento. Deus, dá a dimensão da eternidade de novo. Nós ungimos com o óleo da alegria, Senhor. Nós ungimos com o óleo dessa alegria, Senhor. Nós quebramos, Senhor, agora todo vínculo com a circunstância e ligamos a mente à eternidade e estabelecemos aqui, ó Pai, alguém reconciliado com Deus, em nome de Jesus. Vem cá, Roberto, vem cá, quero ungir você também. Recebe esse óleo de alegria. 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 Oh, yade, kaneshe, tarababababa,